especialistas estão estudando, se aprimorando, não é? Porque o Ronaldão trouxe aqui uma estatística de quantos pênaltis o Palmeiras teve nos últimos jogos, hein, Rona? Foram 6 jogos, 5 pênaltis. Meu Deus! Que coisa, tudo isso, Ronaldão. Então a gente vai ter essa história, mas entender também o Palmeiras se preparando para jogar contra o Cerro Porteño pela Libertadores. Cuidado que é pênalti, hein? Isso é ridículo. Um dos ditados mais antigos do futebol diz que pênalti é tão importante que deveria ser batido pelo presidente do clube. Nós não colocamos o vídeo da presidente Leila Pereira por acaso. O Palmeiras que ela comanda está na boca do povo, entre outros motivos, pelo número elevado de pênaltis que teve a favor recentemente. 5 nos últimos 6 jogos, 4 nas últimas 4 partidas. Dados que talvez passassem batidos, não fossem 2 marcações que estão dando muito o que falar. A primeira na semifinal do Paulista, pênalti de Arboleda em Vitor Roque. A segunda, penalidade máxima de Matheus Alexandre em Rafael Veiga domingo passado no jogo entre o Verdão e o Sport. O gol é muito grande. Como é que pode perder pênalti? Nestes 2 jogos, nem Rafael Veiga contra o São Paulo, muito menos Piquerez diante do Sport, decepcionaram a presidente. Mas para quem levou os gols, bateu aquele inconformismo. Começamos com os tricolores. Com todo respeito ao juiz, o juiz tinha que haver ido ao VAR. O que pega é que o São Paulo tá fora, né? Por causa de um erro. Acredito que o que aconteceu hoje não pode acontecer mais. O árbitro pode errar, como errou, mas não pode errar o VAR em não chamá-lo. Estamos em 2025, com gente supostamente preparada para analisar esse tipo de situação. Sinceramente, eu não sei se o VAR estava aí, se eles estavam assistindo o jogo. Às vezes parece aquela coisa de jurado de escola de samba, sabe? Que dá uma distraída no momento. Dias depois, a própria Federação Paulista reconheceu em nota que a marcação foi equivocada. Exatamente o mesmo que o pessoal do esporte está achando. Não foi pênalti. O que aconteceu hoje na Ilha do Retiro é uma vergonha para a arbitragem brasileira. E agora vi o lance e eu fiquei incrédulo com o que vi. Eu fiquei incrédulo. Não consigo perceber. Não consigo perceber. Ontem, a comissão de arbitragem da CBF suspendeu todos os árbitros que trabalharam no jogo entre Palmeiras e Sport. Entre eles, o árbitro principal Bruno Arleu Araújo e o VAR Rodrigo Nunes de Sá. Partida que levou o Verdão para o 7º lugar do Campeonato Brasileiro. Enquanto o clube comemora o fato de Paulinho ter iniciado a transição física, o foco passa a ser Libertadores. Amanhã tem o Cerro Porteño no Allianz, com o retorno de Richard Rios. A primeira rodada, ela teve 3 árbitros afastados, na primeira rodada, no ano passado. Árbitros que voltaram depois e os erros continuaram ao longo do campeonato e a gente não viu afastamentos. Então eu fico me perguntando qual é o critério. Nesse ano, na segunda rodada, a gente teve o afastamento de 2 equipes. Ou seja, teve lances ali em que era do árbitro. Mas aí o assistente foi no bolo, o 4º árbitro, o VAR, foi todo mundo. Sendo que foi uma das rodadas em que a gente teve problemas em quase todos os jogos. Mas parece que eles sortearam assim. Então, só me leva a crer que são cartas marcadas. Porque não tem credibilidade, não tem critério esse afastamento. Depois você, publicizando isso, expõe os caras, coloca os caras na fogueira, frita todo mundo e deixa como os árbitros para a rodada seguinte. Que vão pensar, eu não posso errar. Apitar certo. Isso, ele não pode errar, Chico. Mas aí, ele não pode errar, Chico. Ele tem que apitar, você tá certo agora. Agora que você acertou, você quer errar. Não, é que ele não pode errar. É que nem o goleiro. O goleiro não pode errar. O zagueiro não pode errar. Ninguém pode errar. Se errar, errar faz parte. Agora errar Mas, gente, vocês não estão entendendo que essas medidas, elas são feitas para deixar quem reclamou, rede social, um barulho enorme, em todos os veículos de comunicação. Como a pressão foi enorme, como os lances repercutiram além do esperado. Mas eles puniram o cara que acertou, Renata. E o cara e o Daronco que errou, eles não puniram. O Daronco tá escapando porque os caras não querem mais punir, eles cansaram de punir. O Marcelo e a Daiane acertaram, pelo menos na minha opinião. De qualquer forma, é um lance fino. Aí você frita um cara que apitou em campo e, na minha opinião, uma falta.
Depois a gente pode discutir cartão ou não, mas o que é isso, gente? A gente quer resolver o problema? Porque o zagueiro, o atacante que no outro jogo, eles estão lá. Hoje não, vai afastar todo mundo. Depende. Hoje vai afastar todo mundo. Vai pro banco. Vai pro banco, irmão. Não é assim, não. A gente não quer resolver o problema. Não pode errar. A gente não quer. A gente quer que o amiguinho que erra contra o nosso time, ele se dane. E o que acerta contra o nosso time é azar. Não. É isso que a gente quer. A CBF deu uma grande satisfação à sociedade. Só isso, só mais nada. O que repercutiu é simples. O que repercutiu na imprensa, pega lá. Tinha um presidente da CBF que falou, sai em tal programa, esquece. Aí ferrou. Quando sai nos outros, tá tudo bem. Mas aqui, ó, deu uma satisfação à sociedade, deu uma satisfação aos clubes que votaram no presidente, Só isso. Eu concordo com o Chico, sim. Não é feito algo para melhorar. A punição, ela tem que vir. Mas tem árbitro que foi punido que não era para ser punido. Entendeu? Pode ter errado, exagerado no cartão. Ok, isso é uma questão. Mas erros também absurdos, o juiz que deu um pênalti de cabeça. A bola bateu na cabeça do cara, ele deu um pênalti. Deu pênalti, tirou de Geladeira cabeça, também. Entendeu? Geladeira também, Agora, velho. o que o Daronco fez, não o Daronco, a arbitragem toda, o VAR... Isso que eu falei pro Ronaldo, absurdo. explica exatamente qual é o erro, né? O erro é o quarto gol. O quarto gol é o maior escândalo que o Corinthians ganhou. Mas o maior escândalo dessa rodada é o quarto gol do Corinthians. Porque a bola não vai pro Yuri. E a bola vem do defensor. E o Yuri volta pro campo de defesa. É uma e os outra caras jogada. conseguem anular um gol inacreditável. O Daronco tá apitando. E que amanhã, e o Alonso também. E quem é punido com isso? O clube. Por quê? Todos os clubes vão ser punidos com erro de arbitragem. Porque vai chegar no fim do campeonato, nossa, faltou um gol para eu estar numa Libertadores, numa pré-Libertadores. Faltou um gol. Você tá, E a entrada um do gol, às Memphis, vezes muda. que tirou ele do jogo de hoje. E a entrada no Memphis, que tirou ele do jogo de hoje. A arbitragem do Daronco. Esse está mantido. Tá tudo certo. Marco, quero que você também se manifeste aqui. Ô, Renata, olha só, interessante que quem se representou na CBF, provavelmente, fez as punições aos árbitros. Foi atendido. Foi atendido. Quem não se representou, não foi atendido. Aí eu não sei se houve ou não, mas a arbitragem do Ramon Abate foi muito pior, mas muito pior que as outras. E ele está preservado. O cartão que o Ferreirinha tomou porque foi empurrado, e não teve nenhuma razão. A expulsão do Caleri muito questionável. Enfim, e outras coisas que aconteceram naquele jogo lá que a gente percebeu. E tá tudo certo. Cadê a punição para o Ramon Abate? Não houve. E o Marcelo Lima Henrique fez uma arbitragem boa, muito boa. Esse lance absolutamente interpretativo, na minha opinião, foi falta, o cartão ou não, é muito discutível. E foi afastado um árbitro raiz, que é corajoso, que apita o que vê, que não ficou nas costas do VAR, que não apitou fica em nas campo. costas do VAR, ele é punido. Eu acho injusta a punição. Quem? O Marcelo de Lima? Esse Marcelo de Lima Henrique? Tô chamando ele de pinguim todo porque ele fica na geladeira. Mas, então, esse cara só erra, velho. Não é verdade. O apelido dele traz arbitragem é pinguim. O cara tá 30 anos. Sabe o que eu acho? É que assim, ó, eu não gosto de generalizar, sair falando, todo mundo na arbitragem. Não, erra por quê? Quais lances você lembra? Agora, é isso, as pessoas às vezes, a gente fala tanto aqui, só que na próxima semana ninguém nem lembra do que aconteceu na outra, já vai pra próxima. Então tá na hora também da gente melhorar o nosso entendimento de arbitragem, da gente estudar mais a regra. Exatamente. Quantas vezes aqui no programa eu digo, gente, parem de falar, o juiz não chamou o VAR, mas o juiz não chama o VAR. Quem solicita uma revisão é o VAR. Claro. E eu vi isso em algumas manifestações de clubes agora, ontem, dizendo, o juiz deveria ter chamado o VAR. Não, o juiz não chama o VAR, tem protocolo. Então, vamos tentar entender a regra, batalhar por uma regra melhor, por um entendimento melhor. Eu não quero passar a mão na cabeça de árbitro, porque isso sempre é um problema. Sim. Só que não dá para sair generalizando e falando de todo mundo toda hora, de qualquer jeito. E é curioso uma coisa, né, Ulisses, né? Porque os presidentes agora estão reclamando. As pessoas estão reclamando. Cara, vocês há 2 semanas, tem que bater nessa tecla. Aclamaram o Edinaldo Rodrigues, que é o grande responsável, claro, por também comandar a arbitragem, no modo geral, no Brasil. Aclamaram o cara para ser presidente da CBF. Então é uma vergonha, cara. Que diz que não tem dinheiro para investir na arbitragem, mas tem uma denúncia aí, gente, na revista Piauí, não vão fazer nada com as benesses, com tudo que está sendo feito. Para isso tem dinheiro. Uma entidade que fatura bilhão anualmente, mas não tem dinheiro para o impedimento semiautomático, para investir na arbitragem. Os árbitros chegam com motorista de aplicativo no estádio, no meio da galera. É esse o tratamento que vocês dão para os árbitros. Aí a gente quer cobrar? Quer cobrar? Eu não vou citar aqui o jogo, mas tem jogo que o árbitro passa no meio da torcida, do clube mandante. É isso. E o clube, a torcida do clube mandante, num tom de brincadeira, mas também, imagina, surreal, começa a balançar o carro do árbitro. Surreal. Então o árbitro não pode errar, tá? Tem muito árbitro ruim, arrogante e o cara que habita o erro com Mas aí convicção. tem um outro detalhe. O VAR fica numa salinha fechada, com ar-condicionado. Então o VAR, que é aquele que está lá para corrigir possíveis erros notórios, de fato, em campo,
ele também poderia estar mais bem preparado, mais municiado da regra. E o que disseram na primeira rodada é que havia uma recomendação, o Chico pode confirmar ou não, para que o VAR não interferisse tanto nas decisões do campo, que também respeitasse os lances interpretativos do campo. Mas o VAR tem que trabalhar bem também, não é só o árbitro. Mas para quem que a gente tem que recorrer? Nos estaduais eles pediram interferência máxima. Então, dependendo de onde você apita, é de um jeito. Isso também está errado. E hoje o comitê consultivo faz tudo videoconferência, né? Então, para quem que a gente tem que recorrer? Quem que é o responsável? Aí que tá. Hoje o ano passado a gente falava no CNN, agora... Hoje o coordenador geral é o Rodrigo Sintra. Só que não é ele o chefe máximo, porque existe um comitê do Nicola Risoli, do Néstor Pitana, do Sandro Merahit. Os caras eles nem comandam aqui. Fora do Brasil. Olha o que estão fazendo. Fazendo futebol brasileiro. Os caras, olha só, os caras contratam um comitê, pagam uma grana para os caras, que os caras não vão trabalhar de graça. Ao invés de pegar esse dinheiro, colocar um representante de arbitragem para trabalhar com os árbitros experientes, correto? Aumentar a condição de trabalho, a qualidade de trabalho desses árbitros, que é uma coisa que a gente briga. O futebol é um esporte tão caro, Renata. E o árbitro, ele é um cara que decide no jogo. Então ele tem que ter um valor muito grande também de ganho. Eu vejo assim, uma profissão muito importante. Ele muda um resultado, ele muda um campeonato. Mas o árbitro, ele ganha 7 mil para apitar uma porcaria. Isso é muito. Se ele apitar 6 jogos, tá? 6 jogos no mês, ele ganha 30 mil. Nossa, que baita salário. Realmente, para o país, na nossa desigualdade social, é um baita salário. Mas não tem um jogador que ganha menos, eu estou sendo generoso, menos de 100, 150 mil no campo de jogo. E o árbitro não tem que ganhar mais que o jogador, não é isso que eu estou falando. Na Série mas é o show A, do milhão. Mas é o show do milhão. Tudo é ganhando 1, 2, 3 milhões e o árbitro ganha o quê? Ganha 7 mil, ele não vai respeitar o jogador, ele não tem preparo. E desse dinheiro que ele ganha, ele tem que bancar, ele tem que pagar imposto, ele tem que bancar a passagem dele, a estadia, o preparador físico, o nutricionista, ele tem que pagar tudo do bolso dele. Chico, não é, Chico. Ah, mas me desculpe, eu converso com os caras têm que pagar tudo do bolso deles. Não. Pelo amor de Deus. Eles têm que pagar transporte, tudo sai do bolso do árbitro. Chico, e olha o valor que eles ganham, Quem paga é a CBF. E agora vamos falar uma coisa boa, pelo menos alguma coisa boa. Dentro desse tumulto todo, a CBF está promovendo na próxima semana, 2 semanas, uma reciclagem geral para esses árbitros, vão fazer cursos e vão fazer talvez uma tentativa de profissionalização. É o início de uma profissionalização. Isso é bom. É tardio, mas o presidente Edinaldo faça a profissionalização dos árbitros, faça cursos preparatórios, centro de treinamento para os árbitros. Eu sei que isso está há muito tempo lá na sua gaveta. Põe em prática, presidente. Acho que é mais do que necessário. A Granja Comari não fica sem nenhuma utilidade muitas vezes? Não poderia levar para lá, não poderia fazer alguma coisa? Hoje usa muito a Granja Comari por todas as categorias de base, futebol feminino. Mas tem centro, já foi feito um centro tem um centro próprio. Na aeronáutica lá. Exatamente, para a arbitragem. Então eles vão treinar ali, até separar dos atletas para não ter esse convívio que às vezes não é bom. Então, está na hora, presidente Edinaldo, faça o favor, profissionalize os árbitros, pague remunerações justas e dê apoio ao seu treinamento. Chama os ex-árbitros, né, que tanto a gente tem aqui no Brasil para ajudar. Também é importante ter ex-atleta dando opinião em relação a lances. Concordo. Fazer reuniões com ex-atleta. Ele sabe a energia do movimento, a carga que se foi ou não foi. Porque muito árbitro nunca jogou futebol, é professor de educação física. Jogar uma peladinha, olhe lá, não tem o conhecimento exato. E principalmente essa geração Nutella nova de fortinho, não sabe futebol. Não sabe futebol. Por isso que eu apoio o Marcelo Lima Henrique, que é um cara raiz, é um Dulcídio Vanderlei Bosquila do passado. Caras que entendem de futebol, sabem o que estão falando. E outra, quando vê também no VAR, a câmera lenta, vê o negócio assim, porra, então ali é muito mais rápido dentro do campo. Então na câmera lenta você vai certinho, pega na câmera, mas às vezes nem... o ritmo, na naturalidade do jogo, né? Isso, entendeu? De repente pode pegar esses ex-árbitros, Renata, colocar no VAR. Porque os ex-árbitros não precisam mais correr. Porque não tem mais seria físico. Totalmente favorável a isso. Só que eles sabem apitar, claro. O VAR, ele precisa de pessoas que entendam a regra e principalmente a prática da regra. Movimento. Que já tenham exemplos na cabeça. Porque, gente, claro que quanto mais você acompanha futebol, mais você está ali dentro do campo, você tem uma bagagem diferente e até para aplicar. Porque muitas vezes acontece um lance em que a gente não sabe exatamente qual é a regra, porque não é um lance comum, é um lance raro. Então, quando você tem pessoas, porque lá dentro ele não precisa da questão física, é só sentar. É sentar na frente do monitor, tem mais uma equipe com ele e acompanhar, por que não um ex-árbitro? E a gente não precisa ficar copiando todo mundo. Vamos ser o primeiro país no mundo, que isso seria legal, a profissionalizar a arbitragem. Nenhum lugar do mundo é profissionalizada. E profissionalizando, dando condição, carteira de trabalho, condição para esse cara trabalhar, é a vida dele, é o trabalho dele. Agora, o cara, o que é arbitragem para o cara na vida dele hoje? É bico. É um bico.
Ele vai lá fazer um biquinho, ele trabalha no banco, ele nada contra, pelo amor de Deus. Ele tem que compor a renda dele, mas profissionalize para resolver esse problema, ou pelo menos diminuir. E coloque ex-árbitros em VAR. Experientes, que tem nome, tem um monte aí. O Godoy tá aqui, um monte aí que pode fazer. E eu viajo muito com o Master, e conversando com os jogadores, você falou do protocolo, que tem que estudar o protocolo e tem que entender o protocolo. O que muitos jogadores querem que acabe com esse protocolo no seguinte, do juiz ter essa segunda chance. Se ele está dentro do campo, ele apita, que ele vá ver, que ele peça para ver. Então, acho que é uma coisa que pode ser estudada também para melhorar. Porque a boleirada fala, isso teria que ser recomendado pela FIFA, né, Chico? Aí não tem nada a ver com o CBF. Não é, Na prática, isso acontece, tá? Meio que por baixo dos panos. Eu já vi árbitro dizer assim, me deixa eu ir ver, só que ele só pode ir depois do árbitro me sugerir. Tá bom, então eu te sugiro revisão, mas ele às vezes pede. Tá, deixa eu ver esse lance aqui porque eu fiquei na dúvida. Isso acontece, mesmo a gente não sabendo. Porque na verdade ele teria que ter a segurança que se ele apitou sem tanta convicção, tem alguém que vai ter a convicção. Óbvio. Esse é o problema, e eles não têm. Tem outros ângulos. Everton Guimarães, boa tarde pra você. Realmente essa situação, quero saber se aí o pessoal do Cruzeiro ficou satisfeito com essa medida, se atenuou um pouco esse prejuízo alegado pelo Pedro Lourenço e todo o time. E por outro lado também a sua opinião, se você acha que era a medida adequada, se isso vai ter um benefício na sequência. Então, Renato, um beijo e um abraço aos amigos queridos. Tem um árbitro assistindo a gente agora, árbitro da Ativa, me mandou aqui. Estou assistindo. Acho que tudo isso que está acontecendo na arbitragem é reflexo da comissão anterior. A nova comissão tem que urgentemente reformular a rota. O povo está completamente perdido. O povo é a nova comissão. E me dá o Chico aqui ao lado, por favor, pessoal aí, por gentileza, porque ele está me dizendo aqui também que todas as despesas, voo, mais hotel, mais logística de transporte, mais alimentação, tudo é pago pela CBF. Querido Chico, vou chamar o doutor Clodoaldo para você, porque parece que a arbitragem está voando no Brasil. Parece que a arbitragem está voando. Vocês estão tratando a arbitragem como grandes coitadinhos. Grandes coitadinhos. Eu sou prestador de serviço, você é, um monte de gente presta serviço, mas a arbitragem que presta serviço, emite nota, tá errado. Mas então não certo que tem é punir que ter todo CLT mundo? e tal. Certo é punir todo mundo e divulgar a se a punição? Renata, se não sei quem ganha mais do que eu procuro fazer o melhor do meu trabalho. E eles não procuram fazer o melhor. Porque não é profissionalizado. Por que a arbitragem sul-americana? Por que o Oscar Ruiz ficou anos e anos navegando no topo da arbitragem e a nossa não tem uma referência? Chico, nós não temos, entre as seleções sul-americanas, nós temos 10 seleções com técnicos argentinos, mas a gente fica aqui arrotando que os nossos são ótimos. Que árbitro nosso é referência no continente? Nenhum. Que árbitro nosso é referência no mundo? Nenhum. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não tem dessa de proteger os incompetentes. Os incompetentes não podem se estabelecer. Tem um monte de árbitro incompetente que está se estabelecendo porque o comando anterior do quadro de arbitragem da CBF fazia pelos queridos. Estou aqui com o árbitro me dizendo que essa bagunça toda vem muito reflexo da comissão anterior, que era exatamente no comando do seu CNM. Então não dá para contemporizar. Então afasta os caras, velho. Afasta todo mundo. Não dá para contemporizar a Daiane Muniz. Sem árbitro não tem jogo. O da Daiane Muniz dizer assim pro Marcelo de Lima Henriques, você está corretíssima a sua marcação. Mas ela acertou. No lance do Valência. Aí você vai discutir um lance em que a gente discorda, irmão. Ela acertou e ele marcou em campo. Não tá, não. Aí você está indo para um lance que é interpretativo. Você não está indo para um lance claro, um erro claro e óbvio. Que o quadro de arbitragem está punindo. Eles estão sendo punidos porque eles cometeram um erro. Isso aí. Eles cometeram um erro. Tá bom, tá então protegendo vamos sim. punir todo mundo. Eu quero ver a rodada que vem. Rodada que vem eu quero punição também. Quero todo mundo punido. Aí não quero mais Daronco, quero Daronco. Conseguir. No seu caso, Grêmio e Inter foram beneficiados. Aí você tá errado. Aí a gente discorda. Porque no jogo do Inter o árbitro acertou. Tá afastado aí, tá afastado. E o Daronco também, hein? Tem que pegar o Daronco, presidente. Eu acho que a questão do afastamento não é só afastar e achar que os problemas foram resolvidos. Não é? É daqui pra frente.
E os árbitros que vão apitar nessa terceira rodada, eu tô com pena deles. Eu não. Porque esses caras devem estar apavorados. Mas eles são coitadinhos, segundo Pensa o seguinte, você sabe que vai apitar na rodada, que tá todo mundo com uma lupa, que tá todo mundo aqui olhando, porque erros repercutem, acertos não repercutem nada. Você acerta 10 vezes, ninguém elogia, ninguém fala. Você erra uma vez, tem um monte de gente pronto pra jogar pedra. A vida é assim, não é o futebol. Ô, Rê, 2 segundos, é fácil o Everton, né? Quando foi aí em relação ao Cruzeiro, que o Cruzeiro foi pra você prejudicado, você dá chilique. No jogo São Paulo e Galo, você fica quietinho. Boa! Tá quietinho. Boa, Parabéns, tá quietinho. Você não quer resolver o problema, você quer que beneficie os seus e prejudique os outros. E o árbitro que ligou pra ele deve ser o que prejudicou o São Paulo. Que marca pênalti pra ele lá. Só pode ser que marca pênalti pra ele, que mandou mensagem pra ele. Ó, não percam o ímpeto, segurem exatamente aqui, porque eu tenho um recadinho antes.